Você diz que corrompeu as mentes dos jovens com álcool e cigarros. Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na sua causa. O diabo responde: Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder da persistência. Eles destroem o poder da resistência e acabam com a habilidade de concentração. Eles matam e diminuem a imaginação e ajudam em muitos outros meios para que as pessoas não usem as suas mentes da forma mais efetiva. Você sabia que tem milhões de pessoas, jovens e velhas de ambos os sexos, que fumam 2 maços de cigarro por dia? Isso significa que eu tenho milhões de pessoas que estão gradualmente destruindo seu poder de resistência. Um dia adicionarei aos seus hábitos de fumar cigarros outros hábitos destruidores de pensamento, até o momento exato de ganhar o controle de suas mentes. Hábitos vêm em pares, em trios e em quartetos. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre portas para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. O hábito do cigarro não somente diminui o poder de resistência, como também desencoraja a persistência, além de enfraquecer outras relações humanas. A few moments later. Esse é um trecho do livro Mais Esperto que o Diabo. Nossa, me deu muita sono. Mais Esperto do Diabo, de Napoleão Hill. E eu nem terminei de ler o livro, mas ao ler esse trecho, essa parte do livro, eu comecei a refletir. Eu falei, por que não fazer uma reflexão sobre vícios e notar como que eles impactam a nossa vida, né? Até porque, hoje em dia, os vícios, eles são uma coisa comum no nosso dia a dia, entendeu? As pessoas normalizam o vício. E isso acontece principalmente pelo mundo atual que a gente tá. O mundo globalizado, principalmente, aonde o acesso à dopamina rápida é muito fácil. É literalmente só você abrir o TikTok, ou o Instagram, ou o Facebook. Enfim, o algoritmo, ele entende o que você quer e você fica o dia todo, tipo, 8 horas sem você entender. Todo mundo fica viciado nesse negócio. Até o meu pai, que tem 50 anos, do nada ele abaixou o Facebook e toda noite ele fica lá umas 2 horas vendo o Facebook. Tipo, os vícios são uma coisa muito ruim pra gente. A gente sabe disso, mas a gente normaliza ele. Porque é muito fácil. É muito fácil você querer fugir dos seus problemas, entendeu? Você teve um dia cansativo, então você chega em casa e a primeira coisa que você vai fazer é tentar esquecer o dia ruim ou pesado que você teve. Então você vai pro seu vício, entendeu? Alguns vão fumar cigarro, alguns vão beber, alguns vão assistir TV, alguns vão ficar horas no TikTok e provavelmente vão ter insônia, não vão dormir bem e vão acordar no outro dia exausto. Isso é uma autocrítica, entendeu? O ponto aqui, ele tá ele tá citando o cigarro, mas eu estou trazendo isso para um âmbito mais amplo, um ambiente mais amplo, ok? Tipo, isso é uma autocrítica, tá? Mas vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu, Gabriele, não fumo cigarro, não bebo, entendeu? Porque eu entendo que isso é prejudicial pro meu corpo e eu não tô afim de morrer cedo, entendeu? Mas não é meio hipócrita da minha parte, porque, por exemplo, eu entendo que cigarro e bebida fazem mal pro meu corpo. Mas eu chego da escola, o que eu vou fazer? Vou mexer no TikTok. Sábado e domingo, o que eu vou fazer? Vou mexer no TikTok. E quando eu não tô no TikTok, eu não sou viciada em Instagram. Eu vou lá pro YouTube, porque eu fico assistindo shorts e eu nem percebo que eu tô assistindo shorts. Eu fico ouvindo música e eu faço tudo no mundo social. Ou mundo social. Tudo no mundo virtual. Menos pegar e viver a minha vida. E depois eu fico mal comigo mesmo porque eu não faço bosta nenhuma, entendeu? E tudo pra mim é difícil, tá? Tudo pra mim é difícil. Estudar é difícil. Ter uma rotina é difícil. Viver a rotina é difícil. E eu não tô me vitimizando, não. Mas é isso que o vício faz com você, ok? Tanto que o
O diabo, ele fala aqui, ó. Você pode não saber, mas os cigarros quebram o poder de persistência. Ele destrói o poder da resistência, acabam com a habilidade de concentração. Isso é verdade, entendeu? Porque eu passo, por exemplo, horas no TikTok e depois estudar uma coisa simples é super difícil. Me concentrar em uma meditação, eu nem faço meditação porque eu não consigo, mas agora que eu comecei a cuidar dos meus hábitos, tipo, eu consigo fazer meditação. Eu comecei do simples, entendeu? 1 minuto de meditação. E eu tô lendo livros, tipo, eu comprei esse livro ontem e eu já li 55 páginas dele. Pra você ver, né? Eu sempre falava pra mim mesma assim: ai, eu nunca tenho tempo pra ler livros. Eu não tenho tempo na minha rotina, eu não consigo estudar, eu não sei estudar. Acontece, meus queridos. Não é que a gente não saiba estudar, não é que a gente não tenha tempo na nossa vida. É porque a gente passa muito tempo alimentando os nossos vícios. E isso realmente acaba com o seu poder de persistência, acaba com o seu poder de concentração, tudo se torna difícil, tudo pra você dá preguiça de fazer mesmo, entendeu? Você não consegue ir atrás dos seus objetivos porque você não consegue persistir, porque é muito mais fácil você sentar a tua bunda e ficar no TikTok o dia todo do que você estudar 1 hora por dia. É muito mais fácil você ficar vendo reels do Instagram e criando a vida dos outros por 8 horas, por exemplo, do que você estudar, ou melhor, ler um simples livro por 30 minutos. Ler um livro científico por 20 minutos. Porque é mais fácil, entendeu? Você não vai ter que pensar, você vai ter que sentar a tua bunda, ficar olhando a vida dos outros e ficar pensando, ai, olha o que fulano tá fazendo, que ridículo. E sem zoeira, tá? Ai, 8 horas, quem fica 8 horas no Instagram? Gente, se vocês começarem a cronometrar o tempo que vocês passam nas redes sociais, vocês vão descobrir que vocês ficam às vezes mais tempo que isso. Experiência própria, entendeu? Experiência própria. Eu mesma fui numa palestra e o palestrante, ele perguntou assim, pra gente olhar quantas horas que a gente ficava no celular. E uma menina falou que literalmente ficou 8 horas no Instagram. Você tem noção disso? Então, isso não é impossível. Então, assim, né? Você percebe agora como que o vício, entendeu? Porque rede social é um vício. Ele estraga a tua vida, estraga a sua relação. Faz com que você fique tanto tempo isolado que você não consiga nem, às vezes, dizer bom dia para um simples ser humano porque você tem vergonha, porque você não tem contato social. Às vezes você não é nem tímido, é que você fica tanto tempo se isolando que você não pratica. Autocrítica também, tá? Outra coisa, às vezes, muitas vezes, na verdade eu tenho certeza, que você não é burro, tá? Você só não senta e estuda. Lembra que eu falei que eu fui na palestra? Lá tinha um vídeo de um professor que eu esqueci o nome. E ele tava falando sobre bio. Que estudar era literalmente muito fácil. Muito fácil. É só você sentar a tua bunda e estudar, entendeu? Tipo, você vai estudar química. Química é difícil. É difícil. Mas não é que você é burro. É que você só não estuda porque você é um preguiçoso entendeu? Autocrítica também. Entendeu? Porque já teve um monte de cara que descobriu o que é átomo, que descobriu o que é elétron, que descobriu sobre criação de gases, sobre eletrolise. Enfim, você só tem que sentar e estudar e nem isso você consegue. Por quê? Porque você fica o dia todo corrompendo a sua mente a merda. Entendeu? O problema do vício é que você se acostuma com coisas fáceis. E a vida não é pra ser fácil. Você tem que evoluir. E não existe evolução, eu acho, sem um pouco de dor e sofrimento, né? Não existe uma coisa sem a outra. Não existe o lado bom sem existir o mal. Não existe o mal sem existir o bem. Entende? E daí? Você tá o tempo todo aí me criticando, Gabi. Como que eu saio do vício? Sinceramente, uma coisa importante é que o diabo aqui
Depois que você já memorizou tudo isso, né? Você sabe que vício destrói resistência. É só você parar um pouquinho pra refletir que você vai ver que realmente qualquer tipo de vício que você tenha, além dele abrir portas pra outros tipos de vício, enfiar você mais na merda do que você já tá, ele ainda vai acabar com a tua mente, vai acabar com toda positividade que existe no seu ser, entendeu? No, God! No, God, please, no! 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 Além disso, uma coisa importante é que o diabo, ele cita aqui, ó. Só um minuto. Qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade de uma pessoa também abre porta para outros hábitos negativos dominarem a mente dessa pessoa. Se você se acostuma com os vícios, ele quebra a sua resistência, ele quebra a sua força, ele quebra, então, a tua força de vontade. Não faz você querer sair da merda, então é muito mais fácil me afundar ainda mais. Quando uma pessoa tá depressiva, por exemplo, o que ela perde primeiro? A força de vontade. Ela não sente força de vontade em nada. Ela não... Tudo pra ela é difícil. Ela não sente força de vontade em nem escovar o dente, em estudar, em levantar, em andar, em conversar. Ela perde a força de vontade. Tá vendo como que a força de vontade é importante? Tanto que eu vou citar uma coisa importante aqui pra vocês. Tem um livro que se chama O Cabailon. Eu acho que fala assim. É um livro sobre filosofia hermética. E é um livro bem complexinho assim de entender, né? Um pouquinho. É difícil de entender. Eu não vou mentir, não entendi até agora. Mas eu vou ler de novo e eu vou entender. Quando eu entender, eu vou trazer aqui pra vocês. Mas eu lembro que tem uma lei, que é a lei do ritmo. Eu posso estar errada, mas é isso. Qualquer coisa eu corrijo depois. Enfim, a lei do ritmo, ou é a lei do pêndulo, sei lá. Que tem um pêndulo que ele fica balançando assim, ó, ao longo da nossa vida. É uma lei universal, então ela existe, entendeu? O que significa que, por exemplo, na sua mente, a sua mente sempre está oscilando entre os polos positivos e os polos negativos, sentimentos positivos, sentimentos negativos. E só porque você ignora a lei, só porque você não sabe da lei, não significa que ela não exista na sua vida e que ela não vai funcionar. Ela tá ali, ela existe e ela vai funcionar sim. Entendeu? A única forma de você conseguir vencer a lei do ritmo não é destruir, porque não tem como você destruir uma lei universal, mas é você você superar a lei, ou seja, você ter força de vontade, que é exatamente isso que o diabo quer destruir na gente aqui nesse caso desse livro. Por quê? Porque somente a força de vontade de estar acima da lei pode fazer com que você não esteja sujeito a ela, mas você consiga se livrar dos seus efeitos. Ou seja, o que eu quero dizer é que você pode perceber, toda vez que você tiver uma fase positiva da tua vida, sempre vai vir alguma merda que vai tentar colocar você para baixo, colocar para você no outro polo, no polo negativo da tua vida, entendeu? Sempre que você estiver felizinho da vida, sempre que você estiver em paz consigo mesmo, essa lei ela vai vir tentar te afetar. Então, a única forma de você se livrar dela é tendo força de vontade o suficiente para se manter ali no polo positivo. Então, não importa o que aconteça no meu exterior, eu estou acima e nada vai me fazer voltar pra merda de novo. Eu vou continuar otimista, eu vou continuar em um estado alegre, feliz, eu vou superar qualquer coisa. Mas, se além do pêndulo ela vem, se o pêndulo ele balança pro polo negativo, significa que tá acontecendo alguma coisa na tua vida, e você não tem força de vontade o suficiente para estar acima dela, então você vai pro fundo do poço de novo. E é por isso que a força de vontade, ela é muito importante. E é por isso que o diabo, ele quer destruir a força de vontade sua nesse livro, entendeu? Porque se ele destrói a sua força de vontade, é muito mais fácil de te controlar. Até porque você tá na merda, você tá no fundo do poço, você tá ensopado de sentimentos ruins e negativos e você não tem a mínima vontade de sair dali, entendeu?
Então, o que eu sugiro pra você é cortar o mal pela raiz, entendeu? Vai lá e corta mesmo. Por exemplo, eu não tenho mais redes sociais, porque eu desinstalei todos os aplicativos. Por que que eu fiz isso? Porque eu sei que tava me levando pro fundo do poço e eu não queria ficar lá. Então, eu peguei e desinstalei todas as minhas redes sociais. E agora, sabe qual que tá sendo o meu passatempo? Ler livros. Ler livros e estudar. Tipo, eu consigo estudar várias coisas em um dia, porque eu percebi que eu não tenho falta de tempo. Eu simplesmente não tinha paciência pra sentar e fazer algo, porque eu era muito acostumada a ficar o dia todo no TikTok assim, ó. Ah, não gostei disso. Ah, não gostei daquilo. Isso foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu sinto que eu vou conseguir chegar perto do meu objetivo. Então é isso que eu recomendo você fazer. Seja extremista mesmo e corte todo o mal pela raiz. Não seja, como que eu digo, não seja conformado com seus vícios. Corte eles e seja resistente. Você não tem resistência porque você tá acostumada com eles. Então é isso, pessoal.